Saber jogar xadrez é o sinal de um cavalheiro, mas saber jogar xadrez bem é o sinal de uma vida desperdiçada. Assim falou Paul Morphy, um dos maiores enxadristas da história e definitivamente o maior enxadrista da sua época, um jogador que eu admiro muito e ainda assim um jogador de quem eu discordo fortemente sobre essa visão cínica que ele tinha sobre o jogo. Eu gosto muito mais da frase: o xadrez é belo o bastante para que você desperdice a sua vida nele, que é atribuída ao grande jogador Hans Rey. E hoje eu lhes trago uma partida que vai servir de argumento para esta segunda frase, pois estamos analisando um jogo do Daniil Dubov enfrentando o maior enxadrista da história, Magnus Carlsen, e esse jogo é de arrepiar, sem brincadeira, é uma das partidas mais insanas que você vai ver e vai explicar um dos apelidos aí do Daniil Dubov, Mikhail Tal moderno. Sem mais delongas, vamos à análise de uma das minhas partidas preferidas e eu tenho certeza que ao final desse vídeo também será uma das suas partidas preferidas. Então, caso você confie que o vídeo vai ser bom, já deixa o like, e caso você precise ver até o final para fazê-lo, vem comigo, vamos lá, que hoje a gente vai analisar uma partida insana. Daniil Dubov começa com um peão em D4 e o Magnus Carlsen responde com um cavalo em F6. Temos uma defesa índia. Vem peão em C4, expandindo no controle central. E6, cavalinho F3 e D5, e por transposição, nós temos uma posição de gambito da dama recusado. E o Daniil Dubov decide jogar peão na casa de G3. Ele vai entrar aqui numa linha parecida com a catalã, que é, para quem não conhece, a maior especialidade do Magnus Carlsen. Essa abertura aqui fez a carreira do Carlsen durante muitos anos. Então o Dubov tá enfrentando o Carlsen no que ele sabe que o adversário mais conhece, né? E o Magnus joga bispo em D4, que é um lance bastante curioso, porque se você bloquear de bispo, o lance principal é bispo E7, acredite ou não, né? Essa linha é bastante interessante, porque bispo B4 cheque tem como o principal objetivo fazer o jogador de brancas colocar alguma peça na casa de D2, sabendo muito bem que as brancas não querem nenhuma peça aqui, né? Por exemplo, se o jogador de pretas apenas joga bispo E7, o jogador de brancas vai poder desenvolver com cavalo C3 e bispo F4. E todas as peças brancas vão ficar em casas extremamente ativas. A ideia de jogar bispo B4 é forçar o Dubov a colocar alguma peça numa casa ruim, e depois ele provavelmente não vai trocar, ele vai voltar o bispo quando for, enfim, quando for conveniente. Então, cavalo D2 joga aqui o Daniil Dubov, o roque vem por parte do Magnus, bispo G2 desenvolvendo, e B6 prepara para poder fianquetar o bispo de casas claras. O roque é jogado por parte das brancas, bispo em B7 por parte do Magnus, e vem cavalo em E5, nada de novo aqui, tudo isso já foi jogado antes, e o cavalo em E5 é jogado para cravar o peão de D. A ideia é, o bispo tá solto ali, então nós estamos pressionando este peão no longo prazo e evitando o peão de D toma C4. Vem A5 apenas para apoiar o bispo, dama na casa de C2 e A4. A razão pela qual eu tô passando pelos lances aqui relativamente rápido é porque tudo isso é teórico, tudo isso já foi jogado antes e, portanto, a nossa partida começa de verdade agora após um lance torre de F em D1, e é aqui que nós saímos de teoria e temos, pela primeira vez, um jogo completamente novo, né? Então, torre D1 sai 100% de teoria e o Magnus decide jogar bispo de volta para a casa de D6, se dando a opção, caso queira, de capturar este cavalo. E, na verdade, não tem muita lógica o bispo se manter na casa de B4+, já que não tem o rei aqui na casa de E1. Vem C por D5, E por D5, e a partida já vai começar a ficar super interessante bastante cedo, porque o Daniil Dubov vai jogar o melhor lance, que é cavalo de D em C4, né? Olha que posição engraçada que o Dubov está construindo. É claro, o cavalo está ameaçando capturar o bispo na casa de D6, e, obviamente, o jogador de pretas pode capturar o cavalo, mas não é de graça. O cavalo vai vir aqui ao custo do bispo da casa de B7, que tá caindo também. Então, nesta posição, o cavalo pode confortavelmente sentar na casa de C4 e ficar ameaçando ali o bispo, que enquanto o bispo de B7 não for defendido, né, o Magnus não vai poder tomar. Magnus joga H6 apenas para evitar bispo G5 e vem bispo em F4, desenvolvendo aqui e preparando para trazer a torre. Torre em E8, trazendo a peça para o jogo. Torre em C1, e agora o Magnus decide que, ok, quando veio torre C1, a dama em C2, pode ser que o Daniil Dubov esteja ameaçando cavalo toma D6, e se você tomar de dama, que é o que você gostaria de fazer, para não danificar a sua estrutura de peões, vai acabar caindo o peão da casa de C7. Então ele joga um lance super curioso e criativo, que é o lance cavalo A6. Defende C7 e apoia também C5, tendo em vista que as brancas, obviamente, têm este peão como um grande ponto de pressão futura. E aqui o Daniil Dubov
precisa encontrar uma linha de máquina absurda se ele quer manter a vantagem que a máquina tá dando pra ele. A ideia aqui do computador, honestamente, é até difícil de entender e explicar, mas a ideia do computador é jogar dama B1, que é um lance muito estranho, mas assim, até que tem alguma lógica. Ele quer pressionar com a torre. Ele tá dizendo que a dama é uma peça valiosa demais pra ficar na coluna C. Então, a máquina quer jogar dama em F5 pra piorar o bispo e depois jogar dama B1. E a ideia de jogar dama B1, ou por exemplo, dama B1 direto, é poder jogar um lance completamente ridículo, cavalo C6, né? E a ideia desse cavalo C6 é que depois de bispo por, cavalo por, você ter o ataque descoberto no bispo aqui, você pega o forte bispo de casas claras. Então, a ideia do dama B1 é uma ideia muito difícil, né? Se alguém jogasse isso, provavelmente você reportaria a conta imediatamente. O Dubov joga o mais normal A3, evitando o cavalo B4, por isso que a barrinha deu uma tremida aí, não gostando tanto da posição das brancas. E o Magnus decide bispo F8, não vou dar a opção do Danilo Dubov trocar o cavalo por bispo mais. Vem cavalo E3, aproveitando então que o bispo saiu da casa de C8 para poder ativar o cavalo para F5. C5 ataca o centro do tabuleiro, né? O Magnus jogando de maneira bem ativa, né? Combatendo aqui o centro. E o Danilo Dubov joga cavalo na casa de F5, trazendo todas as peças para o ataque na ala do rei. E você tá vendo quão difícil vai ser pro jogador de preta segurar isso com o cavalo em F5 ameaçando se sacrificar em H6, um bispo ameaçando se sacrificar em H6, o ponto F7 pressionado, todas as peças do Danilo Dubov estão mirando aquele lado do tabuleiro e o Magnus decide então, eu vou tomar o peão na casa de D4 e qualquer jogador tomaria de volta. Qualquer jogador menos, é claro, Mikhail Tal moderno. Nós temos aqui por parte do Danilo Dubov um lance interessantíssimo que vai colocar problemas na posição do jogador de pretas. O Danilo Dubov parte para o ataque, jogando o cavalo C6, tocando a dama e duplamente também ameaçando aqui as casas, por exemplo, de E7 para preparar ideias de cheque. Os bispos estão de olho nessas casas, então você vê que a dama ela não tem tantas casas para ir. O Magnus joga dama em D7, o melhor lance possível, né? E agora ele tá ameaçando, na verdade, ganhar o cavalo na casa de F5. Você pode pensar, nossa, mas o cavalo de F5 está defendido. No entanto, a dama que defende o cavalo, ela está sobrecarregada. Você vê, ela é ao mesmo tempo responsável pela defesa do cavalo de F5, como também é responsável pela defesa do cavalo de C6. No momento que ela for forçada a retomar aqui na casa de C6, o cavalo de F5 vai cair, então o Danilo Dubov joga a bispo em H3, reforçando a defesa do cavalo, e gerando uma ameaça clara de movimentar esse cavalo com cheque, por exemplo, cavalo por H6 cheque, ganhando a dama do Magnus Carlsen. E nesse momento, o Magnus precisa jogar dama toma cavalo. É o único lance que mantém a igualdade. Propondo uma troca de damas, abrindo mão da coluna C aberta, que vai ficar para o Danilo Dubov, e abrindo mão também do par de bispos. Esse lance é dificílimo, e o Magnus Carlsen vai jogar então um lance muito mais natural, rei na casa de H8. E rei na casa de H8, fosse qualquer outra posição, fosse qualquer outro momento contra qualquer outro jogador, seria considerado um lance profilático maravilhoso para o jogador de preta jogar. Sai do cheque, não tem nenhum descoberto de cavalo que importe, porque o bispo está caindo, então um cavalo H6, alguma coisa do gênero, pode facilmente, né, ser respondida com dama toma bispo. No entanto, caso você seja aí Danilo Dubov, você está completamente ganho contra Magnus Carlsen em menos de 20 lances, se você encontrar a sequência vitoriosa a partir daqui. Este é o momento tão cedo no vídeo que eu peço para que você pause o vídeo e veja se você consegue encontrar por conta própria qual é a sequência vencedora para as brancas. E você aí pode estar falando, mas eu não sou bobo não, eu vejo que o vídeo tem uma duração muito maior, a partida com certeza não acaba aqui, e prometo que ela vai ficar cada vez mais insana, né? Para aqueles que foram capazes de vencer o Magnus com cavalo E5, meus parabéns. Cavalo E5 vem com tempo na dama, e na verdade é um lance que força a vitória de material, porque a dama não tem casas para ir. E é muito curioso que a dama não tenha casas para ir, né? Porque olha o número de casas que a dama tem acesso. A dama não tá nem um pouco presa, só que, na verdade, ela está, né? Qualquer casa, por exemplo, se a dama vai para a casa de C8, por exemplo, como que o jogador de brancas vai ganhar? Cavalo por F7. Então a dama precisa ficar de olho na casa de F7. Beleza. Por qual casa ela fica de olho na casa de F7? Né? Não pode, por exemplo, dama D8, cavalo F7 já ganha.
Dama E6 é um lance, por exemplo, que você poderia considerar. No entanto, aqui o Dubov poderia jogar o absolutamente brilhante cavalo H6. Mas espera aí, você não tinha dito que cavalo H6 não funcionava porque o bispo tá sem defesa e dama toma bispo pode ser jogado? Isso era sem o cavalinho E5. Aqui, após dama toma bispo, cavalo F7 é cheque mate. Olha que coisa absurda, né? É mate, simples assim. A dama corta H7, o cavalo corta G8, então as brancas estão ganhas. E se dama D8, cavalo F7 não somente ganha a dama, galera, é mate forçado em 5 lances aqui. Na verdade, em 8 se rei G8. É mate em 8 forçado, né? Rei G8 você não vai tomar a dama, você vai jogar cavalo por H6. G por H6, dama cheque, bispo G7, bispo H6, cavalo H5 defendendo aqui. E agora, se não me engano, a minha máquina não tá encontrando aqui a sequência, mas nós temos o checkmate forçado aqui na posição, depois de bispo por, cavalo H6, rei H8 e bispo F5. Que é bizarro, né? Você tá ameaçando dama H7 mate, o rei não tem como fugir, se tomar o bispo, cavalo F7 é checkmate forçado. Olha o quão complicada a partida ficou tão cedo. E, obviamente, cavalo E5 pode ser simplesmente respondido com a resposta do Carlsen, né? Torre por cavalo, e agora o jogador de pretas não está completamente perdido, mas as brancas acabaram de ganhar uma qualidade. O Magnus, obviamente, não é o tipo de jogador que vai simplesmente abandonar porque ele perdeu a qualidade. Não, Magnus Carlsen é um jogador dificílimo de vencer, então ele vai continuar lutando e ele vai continuar criando problemas para o Danil Dubov, ainda mais considerando o tempo no relógio dos jogadores. Preste atenção que o Magnus está jogando com 2 minutos e o Danil com apenas 5. Então é uma partida de rápidas que acabou virando aqui uma partida de blitz agora. Vem cavalo E4 centralizando o cavalo, bispo por D4 e torre C8 ganhando tempo na dama. Dama D3 e cavalo C5, certo? Ameaçando aqui a dama. E gerando aqui alguns teminhas táticos possíveis. Nesta posição, Danil Dubov joga dama em E3, que é um lance bem traiçoeiro, né? Esse lance parece inocente o suficiente, sai do ataque aqui do cavalo, mas óbvio, dama em H6 é a real ameaça do lance, tendo em vista que o peão de G está cravado. O Magnus não vai pendurar uma coisa boba dessa, joga rei H7, e agora o Danil Dubov começa uma sequência de trocas, bispo por cavalo, que é um lance muito curioso, né? Um lance muito difícil de ver. Você jamais consideraria esse lance, tendo em vista que, é claro, o Magnus poderia, por exemplo, tomar de bispo aqui, pressionando duplamente o ponto F2. No entanto, o problema com esta sequência é que temos aqui uma cravada no peão de D. Então, dama por cavalo pode ser jogado caso você tome de bispo, e bispo por C5, então, acaba sendo um lance muito bom, porque você é forçado a tomar de cavalo, e agora nós estamos, é claro, trocando peças em um momento no qual o jogador de brancas tem mais material. Só que, sob pressão de tempo, o Danil Dubov acaba jogando dama F3, que é um lance que parece bom, né? Porque parece que o peão na casa de D4 não vai funcionar, tendo em vista que, beleza, mesmo que você alinhe bispo e dama aqui, peão em D4, que é o que o Magnus joga, o Danil Dubov responde com torre por D4, que parece bom o suficiente, né? Torre por D4 é um lance totalmente lógico, porque se você jogar bispo toma dama, certo? Eu vou jogar aqui agora, torre toma dama, e você não pode tomar de volta de cavalo simples assim, porque senão cai a sua torre. E trocando o material, o Danil Dubov tá com mais peças, né? Ele ganhou a qualidade ali atrás, certo? Então, dama em F3, leva o D4 do Magnus, torre por D4, e parece que bispo por dama não funciona, e não funciona mesmo, mas o que acaba funcionando, curiosamente, é um lance ridículo, né? Cavalo B3 dando duplo aqui nas torres, com as duas damas caindo na posição. O Magnus não vê essa sequência, é um lance bizarro. Ele joga dama em E8, certo? E agora o Danil Dubov fala, não, vamos trocar dama sim, dama em E3. E o Magnus joga dama C6, ameaçando checkmate. E o Danil Dubov deveria jogar dama em F3, mas claro, ele não tá interessado na perspectiva de um potencial empate, né, por repetição de lances, alguma coisa do gênero, e portanto ele joga o F3, que é claro, uma concessão, no entanto fecha de uma vez esta diagonal. Vem torre em E8 com tempo na dama, dama em F2 e G6 chutando o cavalo e cavalo E3. Então vem dama em F6 por parte do Magnus pressionando a torre e o Danil Dubov defende a torre com a dama, movimentando o cavalo para a casa de G4, ganhando um tempo e, é claro, com a dama tocando aqui a torre.
era um pouco mais correto o Dubov simplesmente ter voltado a torre para D1, porque da maneira que ele fez, ele mantém aqui, ó, torre, dama e rei, todos na mesma diagonal, e isso, obviamente, pode ser um grave problema tático, tendo em vista que a casa de C5 pode tranquilamente ser ocupada por um bispo do Magnus. Então, primeiro, o Magnus tira a dama daqui, certo? A dama estava sendo atacada. E depois de torre de C em D1, ele joga H5 chutando o cavalo daqui, certo? Para poder também liberar a movimentação da dama sem levar um cavalo em F6 cheque, alguma coisa do gênero no futuro. Vem cavalo em E3 e o Magnus joga cavalo B3, que simultaneamente, né, ataca a torre e libera a casa de C5 no futuro para uso do bispo. O Danilo Dubov não é bobo, ele sabe disso, então ele já joga um lance que super protege o cavalo, torre em D3. E agora o Magnus vai de maneira ultra mega super gananciosa capturar o peão da casa de B2, né? O Magnus não é um jogador que joga pro empate, ele sabe que ele precisa infiltrar com a dama se ele quer vencer, se ele quer complicar as coisas. E o Dubov também não é o tipo de jogador que vai se acanhar jogando a posição, então ele convida bispo C5 jogando torre D7. E tem uma frase famosa do Mikhail Tal, né? Ele diz, existem dois tipos de sacrifícios no xadrez. Os sacrifícios corretos e os meus. E o que o Danilo Dubov tá fazendo com o torre D7, como você vê pela barrinha, não é um lance 100% irrefutável, né? É este lance infiltrando aqui a torre para tomar em F7, para tomar em B7, para causar problemas para o Magnus, é um lance que o Magnus consegue resolver, se ele fosse o Stockfish. Mas acredite ou não, até mesmo o grande Magnus Carlsen não é tão forte quanto o Stockfish, que vê o empate. Aqui vem bispo C5, que é absolutamente a ideia correta, com uma ameaça de ganhar a dama. A ameaça óbvia, bispo toma cavalo, ganha a dama. Torre por F7 joga o Danilo Dubov, certo? Rei H6 joga o Magnus Carlsen. Você pode pensar, por que não jogou, né? Rei G8 tocando a torre, porque agora tem duas grandes ameaças, né? Você vai ver que, na verdade, não funciona por conta de algo muito parecido, né? Mas a lógica é tomar em B7 dando aqui o material. Dito isso, Rei H6 joga o Magnus, né? E o Danilo Dubov joga torre de D em D7, ameaçando, claro, torre na casa de H7. Certo? Então, caso simplesmente, né, bispo tome 3 fosse jogado, nós teríamos torre em H7, G5, F4, e agora, simplesmente, né, o jogador de pretos tem duas escolhas. Ou ele vai para F6 e leva mate, né? Ou ele sacrifica aqui em F4, né, e depois ele vai para F6 e leva mate. Então, não dá para simplesmente tomar o cavalo agora. Dama em H8 é a única maneira de jogar para o Magnus Carlsen. Ele precisa não aceitar a dama sacrificada, mas ele joga dama cheque primeiro, e agora o rei G2 é um ganho de tempo, porque bispo toma cavalo nem ganha a dama mais. Vem bispo toma cavalo, e, meus amigos, nesta posição, que homem na face da terra, né, não simplesmente tiraria a dama daqui? Talvez um dama em F1, vamos trocar damas, no final da linha tá caindo o seu bispo, no final da linha tá tudo complicado, né? Mas o Danilo Dubov joga torre em H7 cheque, rei G5 e de maneira assim completamente insana, né? Com o rei em G2 não dá pra jogar F4, certo? Que seria a ideia rei F6 e torre F7 mate. Então ele joga torre por B7, eliminando a cravada, eliminando aqui a cravada e forçando, acredite você ou não, checkmate forçado em 30 lances. Cara, não sou eu que tá dizendo. Olha a barrinha, tá aqui, ó, M30. Mate forçado em 30 lances contra o Magnus Carlsen. Obviamente, a sequência de mate forçado inclui a melhor defesa das pretas, né? Em 30 lances, essas pretas defenderem muito bem. É uma sequência completamente bizarra. O Magnus, no entanto, não pode aceitar a dama sacrificada, porque senão vai vir o simples F4, F6 e torre F7 checkmate, né? Então o Magnus joga torre F8 para pelo menos poder parar o torre F7 checkmate. E depois de dama por E3 cheque, não tem escolha, tem que entregar a torre e tá levando mate aqui independente. Então,
com um lance que força checkmate em 30 lances, né? Magnus não defendeu da melhor maneira, levou checkmate em 2 e uma das partidas mais espetaculares da história. Meus amigos, se isso daqui não mereceu o teu like nesse vídeo e a sua inscrição nesse canal, nada mais jamais irá merecê-la. Portanto, eu peço o teu like, a sua inscrição caso você tenha gostado. Caso você se interesse por material enxadrístico da mais alta qualidade, cheque a aba produtos, nós temos tabuleiros, livros de xadrez, tudo de alta qualidade para ajudar na sua evolução. E caso você se interesse também por aulas particulares de xadrez comigo, caso você goste da maneira que eu explico, né? Caso você confie no meu trabalho, manda um e-mail para gatomexicanopartidas@gmail.com para conversar um pouco sobre a possibilidade das aulas particulares, esclarecer quaisquer dúvidas e também para a gente montar um orçamento aí para você, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!